segundo vídeo de Teologias Contemporâneas, estamos falando sobre Karl Barth e a influência que ele acaba tendo de um dos principais intelectuais da teologia do seu período, que é Harnack, num livro que é o Cristianismo. Esse livro, ele acaba tendo uma influência muito grande. A demanda desse livro, segundo os historiadores, foi tão grande que ele enchia vagões de trens para poder entregar a pessoas que queriam ter esse encontro com essa teologia. Harnack, ele pregava o Jesus Cristo histórico, um Jesus que não era um Jesus divino, como nós assim acreditamos. Ele pregava que Jesus era um homem que acabou tendo um contato com aquilo que seria verdadeiramente Deus. Deus acaba se revelando por completo a Jesus Cristo e ele acaba descobrindo quem é Deus. Desta maneira e desta forma, então, ele coloca Jesus Cristo, como uma pessoa que está ali, como ser humano, que está a pregar, a pregoar ensinamentos espirituais e que através desses ensinamentos ele acaba modificando o mundo onde é que ele está presente. Ele, inclusive, ele explica nesse livro, o livro está ali em cima, que Jesus Cristo, quando fala Filho de Deus, é porque ele conhecia Deus como se fosse um filho, como conhece o seu pai, e não porque ele tivesse sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Harnack ainda escreve também que, tirando aquilo que é chamado de escatologia acidental, que é a imagem sobre o fim do mundo, se nós olharmos as Escrituras, iremos compreender que Deus, de forma bem clara e a rigor, ele vai mostrar que o reino de Deus é algo que está em nós, ou seja, ele já foi liberado, ele entra em nossos corações. Ele citará no seu livro, não chega a fazer uma exegese bem da verdade, ele apenas faz um trabalho de hermenêutica, que é um trabalho de interpretação do texto. Então ele vai citar em Lucas, capítulo 17, versículo de número 21, a base dessa ideia. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Então ele fala, 21, perdão, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Como no grego essa palavra entre, dentro, é bem próxima uma da outra, então ele coloca isso dentro do ser humano. O reino de Deus está dentro do próprio ser humano, então não virá um reino de Deus. O reino de Deus já está presente em nós desde que nós vivemos o que as Escrituras Sagradas nos ensinam para viver. Isso também coincide com a interpretação correta de Emmanuel. Emmanuel, na verdade, não é Deus conosco, seria Deus em nós. Só que para evitar uma ideia de panteísmo, acaba se adotando a ideia de Deus conosco. Então, ele acaba dizendo, se a gente pode tentar para isso, vamos então compreender que o ser humano, de uma forma geral, ele é o ser que Deus assim vai cuidar, cultivar dele na terra. E esse cuidado, Deus ele vai utilizar o próprio ser humano para cuidar do ser humano. Lucas capítulo 12, versículo 6 é o texto de base para este pensamento. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus.
Então, mesmo que haja um certo desprezo ali entre aqueles seres perante ao ser humano, para Deus todos os seres são extremamente valorizados. Então, ele coloca nisso um valor dentro do ser humano e tenta estabelecer um cuidado prático dentro desse evangelismo socialista. A palavra socialista, nesta época, antes que os irmãos assim pensem no Partido Comunista do Brasil, PT e etc., CUT, essas coisas que tem no Brasil, a palavra socialista nesse período era disputada tanto pela esquerda como pela direita. Tanto que o partido de Hitler, que era de extrema direita, era Partido Socialista dos Trabalhadores, ou Partido dos Trabalhadores Socialistas, depende da tradução que tu faz. Então, esse tipo de pensamento socialista não quer dizer que seja apenas da esquerda, mas pode também ser cunhado pela direita, desde que a mesma se preocupe com aquilo que é social. Então, esse tipo de pensamento, ele acaba trazendo, e ele vai dizer o que é mais importante dentro da pregação do Evangelho, que é o próprio ser humano. Mateus capítulo 16, versículo de número 26. Ele vai trazer um sentimento muito mais claro concernente a esse tipo de pensamento. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então ele coloca que o evangelho, na verdade, é a exaltação do próprio ser humano, para que o ser humano possa compreender a sua identidade juntamente com Deus, para que ele possa crescer nesse aspecto. Então, ele ainda vai tentar provar dentro desse livro, fazendo uma pequena síntese, uma parte que é o caráter universal do amor de Deus e ao próximo, que é delineada dentro do texto, que é base também dentro desse tipo de pensamento, que é Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo de número 40, que é o maior dos mandamentos, que ali é colocado, que é o amor. Ame o próximo como a si mesmo. Todavia, esse tipo de pensamento, Hanak, então, ele vai trazer algo que vai ser considerado de uma forma muito inovadora naquele período. E o discurso dentro do livro, que é o cristianismo, poderá então trazer um fio de esperança daquilo que seria a humanidade, daquilo que Deus queria para a humanidade. Contudo, Calbart, que foi o seu aluno, ele era um intelectual em ebulição. Ele escrevia muito. Inclusive, no livro dele, tem aqui a dádivas da dogmática, tem as dádivas de Deus, a dogmática cristã, a carta aos Romanos, que é um dos livros mais conhecidos dele. Ele cita também em sua biografia que ele tinha tinta em vez de sangue correndo dentro dele. E é interessante esse tipo de pensamento, porque ele escreve a carta aos Romanos aproximadamente em 1919, e isso é considerado como se fosse um livro bomba. Ele joga uma bomba no playground de todos os teólogos daquele momento e muda o tipo de pensamento. Então ele vai sair deste pensamento do liberalismo, ele vai romper e começa a entrar naquilo que futuramente passa a ser conhecido como
neo-ortodoxia. Muitas pessoas acusam ele dentro disso, mas ele busca uma compreensão maior das escrituras sagradas e uma teologia pautada na mesma perspectiva de um fruto mais baldrameado na Sacra Escritura. Terminamos o segundo vídeo, vamos para o terceiro vídeo.